Olá, começa agora mais um Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades do patrimônio, da cultura e da arquitetura do nosso município. E neste programa nós vamos desbravar e conhecer as histórias e curiosidades do Alto de São Pedro, como o próprio nome já diz, um dos bairros mais altos da cidade. Você é o nosso convidado especial nessa aventura. Vem com a gente que o Desbravando Taubaté está no ar. E a gente começa o Desbravando Taubaté falando sobre o Alto de São Pedro, conversando com a historiadora Fabiana Pazini, que a gente recebe mais uma vez aqui no Desbravando. Muito obrigado pela sua presença, Fabiana. Eu que agradeço, Josivaldo, poder contribuir com vocês. Agora a gente vai falar do Alto de São Pedro, um dos bairros mais turísticos aqui de Taubaté, um dos pontos mais procurados. O que a gente tem para contar da história desse bairro que chama a atenção, Fabiana? Tá. O Alto de São Pedro e toda a região que engloba esse local vai chamar a atenção num primeiro momento a qualquer um que passar por lá pela altura, né? Pelo nível em que ele se encontra. E é justamente daí que a gente tem uma história muito interessante de como nasceu o monumento, em que pessoas de diversas partes da cidade conseguem enxergar que é o monumento do Cristo Redentor que se encontra lá. Essa história a gente tem que voltar um pouquinho do tempo, a gente volta lá para a década de 1950. A proposta era que se construísse uma estátua de um escoteiro ali, sem nenhum cunho religioso. Conversando com as autoridades religiosas da época, foi proposto algo diferente, de que não se fizesse um monumento ao escoteiro e se fizesse sim uma homenagem a São Francisco das Chagas, que é o padroeiro da cidade de Taubaté. Quando o artista ele foi chamado para fazer a escultura, ele convenceu tanto as autoridades religiosas quanto os demais que também estavam envolvidos todos nesse processo, de que se não fizesse nem de escoteiro e nem de São Francisco das Chagas, mas sim do Cristo Redentor. Ele estava envolvido na construção do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, ele tinha os protótipos das formas e outras coisas mais, e que tudo isso baratearia o processo de produção, e que a gente teria aqui em Taubaté também um Cristo Redentor para chamar de nosso. E campanhas na rádio começam a ser feitas como o Minuto Azul para arrecadar dinheiro para a construção do Cristo Redentor. E parece que essas arrecadações, elas superaram aquilo que estava programado inicialmente, né? Sim, sim. Comoveu. Então, assim, a gente vê a ação de algumas pessoas ali, né, individuais no começo, mas a história do Cristo aqui em Taubaté é uma história coletiva, porque envolve muita gente que escutava o programa, que quis ajudar. Fabiana, desde a construção do Cristo, né, o bairro entrou em processo de desenvolvimento. Hoje ele mescla algumas características, né, como a questão residencial, a questão comercial, mas parece que também tem um ponto de efervescência cultural. Sim. A região toda do alto da cidade, ela chegou a inspirar inclusive Renato Teixeira a fazer música sobre o quão forte é a cultura popular naquela região. Se eu falo desse local, a primeira coisa acho que vem na cabeça de muita gente são as figureiras, mas a gente não se limita a elas. A gente tem vários estudos falando sobre a região e sobre o quanto a população, desde muito tempo atrás, é envolvida com manifestações folclóricas diversas. A própria festa do folclore acontece nessa região, Sim, né? A festa do folclore, né? Ou ela acontecia na Rua das Figureiras, na Rua Imaculada, ou perto ali da Casa do Figureiro. Se a gente for falar, inclusive, sobre o trabalho das figureiras, o que elas retratam muito na arte delas são manifestações diversas que elas viam no seu cotidiano. Outra questão que chama atenção ali no bairro é a questão das telecomunicações. A gente vai se deparar com várias antenas, né? São emissoras de rádio também que tem no local. É um local que ao longo da história soube se aproveitar no melhor sentido possível da sua localização geográfica. Então ele está na parte alta da cidade, ali mais próximo do céu, e ele usou isso da melhor maneira possível.
Como que a gente pode dizer que esse bairro contribuiu para Taubaté do ponto de vista social, cultural e até mesmo econômico? Tentando resumir, puxando um pouquinho para o lugar onde a gente está agora no Museu Histórico, professor Paulo Camilleri Florenzano, e boa parte do que a gente tem de manifestação cultural aqui nesse museu, que são coisas que atraem os visitantes, as pessoas vêm ver, saíram de lá, desse lugar que a gente está falando. Então aqui a gente tem quadros, obras de artes, figuras das figureiras, isso é a cara, é a alma de Taubaté. A gente vai continuar falando do Alto de São Pedro, a gente ainda vai falar de outras manifestações culturais, como por exemplo o futebol e a escola de samba do bairro, ainda neste programa. Continue com a gente aqui no Desbravando Taubaté. A gente continua desbravando as histórias e curiosidades aqui no Alto de São Pedro. Entre pães, bolos, broas, a gente encontrou aqui, ó, Devanir Fonseca, que recebeu a gente aqui no seu comércio. Como é que a gente pode contar a história deste local com a história do bairro? O que veio primeiro? A padaria? Já tinha o bairro? A gente chegou, tinha o bairro, mas não tinha quase nada aqui em cima. Era rua de terra ainda, não tinha asfalto, não tinha nada. A escola, que fazia pouco tempo que tinha chegado à escola. A Praça Turística daquela foto, igual você viu, ela ainda era daquele jeito lá. O progresso foi vindo e foi aumentando os comércios. A gente chegou em 1980, que era uma residência. Dessa época para cá, Devanir, o que tinha no bairro, assim? O que você lembra de memórias afetivas e de comércios? Muitos carros de boi, carroças, carrinhos de rolemã, criançada empinando pipa, jogando bola. Tinha aqui o Mazzaropi, então tinha muitas histórias do pessoal que trabalhou com o Mazzaropi, pessoal mais velho, que contracenou com o Mazzaropi, que era cliente da gente, que é amigo da gente até hoje. A história da padaria se confunde com a história do bairro, ou seja, exatamente. Aos poucos o bairro foi desenvolvendo, a padaria também. Sempre continuou aqui. Isso quando tinha missa no Cristo, a gente fornecia os pães para a igreja. Tudo que teve sempre aqui na região, aqui na parte alta, a gente participou de todos os eventos que teve. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para esse bairro tão importante na história de Taubaté? É tudo para minha vida, eu nasci e cresci aqui. Consegui formar uma família, consegui meus bens materiais. Tirei tudo daqui, então eu tenho só que agradecer aqui o bairro e o povo do bairro, sempre. A gente conversa agora com o Douglas, que é secretário do Esporte Clube Alto São Pedro. Douglas, obrigado por receber a nossa equipe aqui nesse espaço. O Douglas estava contando aqui pra gente que essa nova reformulação do time tem aproximadamente 7 anos, mas tem história lá da década de 60, né? Ou seja, o bairro já tem uma vocação para o esporte bem antes, né, Douglas? Sim, tem uma história, começou ali na década de 60, com algumas peças principais aí, e um time que foi vitorioso. Veio ali até a década de 80 ali, conquistando algumas coisas. Saiu jogador daqui que virou profissional até. Vou dar um exemplo aí, o Zé de Moura, rapaz que é aqui do bairro. Douglas, a gente percebe aqui que também é uma tradição de pai para filho, né? Vocês têm muitos parentes, familiares, ou seja, a tradição continua com vocês hoje em dia. Com certeza. Com a família Purga, né? A família do Adilson, que hoje tem nosso jogador representante e presidente do clube. Então, uma galera ali que teve a oportunidade de ver o pai jogar e hoje está representando essa equipe que está nos nossos corações. Conta pra gente como é que aconteceu esse processo de reformulação e vocês hoje estando à frente da gestão do time. A gente tinha um time nosso de quadra, essas coisas que sempre representavam o morro, né? E não tinha um time de campo que representava esse morro até então. Então a gente começou no papel ali, o Aguinaldo, o Lio, o Juninho, e começou mais como um time de amigos, na verdade, e fruiu, o nosso forte era Sabadeira, e hoje já temos o time do Amador, que representa a cidade praticamente, né? Em que divisão vocês estão do Amador e como que foram as campanhas e conquistas de vocês? Sim, a gente iniciou no campeonato, né, na 3ª divisão, foi a primeira campanha. Ali a gente não sabia se ia ou se não ia vingar, mas a gente tinha um projeto já desde então para fluir. Tivemos apoio de alguns patrocinadores, essas coisas. No primeiro ano a gente chegou até as quartas de finais. Nas últimas duas, né, que esse no caso é o 3º ano, a gente ficou entre os 8 melhores. Então, logicamente que a gente quer ser campeão, mas a gente tem etapas para seguir. Não adianta a gente montar um time e achar que a gente já vai ser campeão de início, que é difícil, tem muito time forte na cidade, então a gente tem que fazer o nosso melhor para poder representar. E qual é a expectativa para a temporada 2024 do Esporte Clube São Pedro?
Começamos por mudanças, diretoria mudou praticamente inteira, presidente do time, temos um novo presidente. Eu falei, o projeto é ser campeão, conseguir o acesso para a segunda divisão e é essa a caminhada que a gente quer fazer. A gente continua conhecendo as histórias do Esporte Clube Alto São Pedro. Eu converso agora com o Agnaldo Soares, que é o presidente. Que é a padaria do Alaor, que é um dos nossos patrocinadores, amigo, né? Eu digo patrocinador porque ele tá sempre junto com a gente. A gente precisa de um jogo de camisa, precisa comprar uma bola, precisa tomar um café, ele sempre ajuda a gente, né? Aqui é o coração do Alto São Pedro. Aqui todo mundo se encontra aqui, tanto quem é do meio do futebol, quem não é, porque precisa vir comprar seu pão, tomar seu café. Quais outros locais vocês costumam se reunir aqui no Alto São Pedro? A gente vai pro Bar do Cabeção, que é um bar onde os times antigos, o São Pedro antigo, o time do Campos Elíseos também se reunia lá. Como a gente é da nova geração, a gente escolheu esse espaço aqui. Mas fora isso, tem a Praça Laura Gama, que é a quadra do Cruzeiro. Como tem muitos jogadores do time, atletas do time que é pai de família, leva seus filhos para brincar lá, joga bola com eles. Agnaldo, vocês têm campo próprio? Como é que vocês fazem para disputar os jogos? Então, sobre o campo, a gente não tem o campo próprio, né? Tem um campo próximo aqui que é o Garça, porém é outras pessoas que tomam conta, né? E os outros campos mais próximos é do Jardim América, onde tem outros times que disputam lá, e o campo da Fonte Imaculada. Daí a gente conseguiu uma parceria lá com o time da Fonte Imaculada também, agradecer eles, muito obrigado, porque lá é o nosso mando de jogo. Daí quando a gente joga em casa, a gente joga na Fonte, mas como o time é da cidade de Taubaté, a gente joga em vários campos, né? Quando é campeonato, a gente joga em casa, joga fora, joga em outra cidade. E assim que funciona o campo nosso, até a gente conseguir um campo. A comunidade aqui parece que é bem envolvida com o Esporte Clube Alto São Pedro, né? Como que é a relação de vocês com os moradores? Sim, o time é bem conceituado aqui, né? Bem querido, né? Ao mesmo tempo que é querido, é odiado, né? Porque o futebol é assim que funciona. Quando a gente tá ganhando, tá aplaudindo, tá acompanhando. E quando a gente perde, eles... É crítica, né? Crítica, é cobrança. A gente não pode nem ir aqui na padaria aqui comprar pão, que eles cobram mesmo. Você tá na fila, eles puxam aí. E aquele jogo lá... Quando ganha também é reconhecido por todo mundo, quando ganha né? É reconhecido, é só alegria, né? Faz festa, faz churrasco aqui. Há projetos sociais que envolvem crianças, adolescentes. Qual que é o projeto de vocês com o time? A gente faz evento de comunidade aqui, vai ali, faz o pedido da prefeitura para conseguir palco. Daí as atrações a gente consegue entre os moradores do bairro. E durante o ano todo a gente arrecada alimento no time. Para no final do ano a gente distribuir cesta básica, distribuir presente aqui para a galera aqui do bairro, para as crianças. O que você espera para os próximos anos do Esporte Clube Alto São Pedro? Se o futebol traz tudo isso pra gente, o que a gente faz pelo futebol? É isso que a gente faz pelo futebol, é manter a tradição. Daí a gente se torna um exemplo para as crianças querer jogar bola, querer entrar no time do Alto São Pedro, querer entrar em outros times também. Essa é a ideia do time, é manter a tradição do futebol viva. A gente vai continuar explorando e desbravando aqui o Alto de São Pedro. A gente tem histórias de moradores e também a gente vai conhecer a Imperatriz do Morro. Mas antes do nosso intervalo, você fica com o nosso quiz. Chegou o momento de você testar os seus conhecimentos aqui no Desbravando Taubaté. É hora do quiz. Em qual década começaram as atividades do Esporte Clube Alto São Pedro? Letra A, década de 1950. Letra B, década de 1960. Ou letra C, década de 1970. Vai pensando na resposta que depois do intervalo eu trago ela aqui para você no nosso programa. Estamos de volta com Desbravando Taubaté e antes do intervalo eu fiz a seguinte pergunta para você. Em qual década começaram as atividades do Esporte Clube Alto São Pedro? As opções eram letra A, década de 1950, letra B, década de 1960 ou letra C, década de 1970. E a resposta correta é a letra B, década de 1960.
Por volta dos anos 60, o Esporte Clube Alto São Pedro começou a sua trajetória no bairro. E você continua acompanhando o nosso programa com outras histórias e curiosidades deste lugar tão peculiar em Taubaté. Agora a gente vai falar um pouco da relação dos moradores da comunidade aqui, dos comerciantes, da questão do empreendedorismo. Quem está aqui do meu lado e recebe a nossa equipe é o Gustavo Barana, que é gestor do ramo gastronômico. Para a gente falar desse espaço que a gente está aqui, Gustavo, qual que é a história desse casarão? Os pais dos proprietários se mudaram para cá na década de 50. Foi na época que eles compraram a CTI, então eles são empreendedores também. E começaram a construção mais ou menos na mesma época que foi construída o Cristo aqui. É um casarão imponente, né? Uma casa grande. 10 anos atrás, 2 dos filhos resolveram fazer uma reforma para virar um restaurante. Eles chegaram a comentar como que era a vida aqui antigamente, o que tinha de atrativos em relação a residências, comércios. Pelo que eles contam, o que eles lembram da infância deles, é que isso aqui era quase que um campo, assim, ainda não tinham construções, né? Mal tinha ruas até aqui. E você acredita que o Cristo Redentor seja o grande diferencial desse bairro, que tem atraído turistas e mudado a própria história do bairro? Com certeza, o Cristo Redentor é o principal, mas acho que a vista também, né? Acho que até por isso foi escolhido aqui esse local para o Cristo, porque tem uma vista para a serra que é deslumbrante. E como que é ser essa referência aqui no bairro, não só na área de gastronomia, mas também de empreendedorismo? Vocês acreditam que o próprio espaço já está intimamente ligado à história do bairro? Não só pela história que o restaurante carrega, mas também porque a gente procura sempre trabalhadores que morem aqui por perto para fortalecer o bairro mesmo. Ou seja, vocês estão fomentando o empreendedorismo, ajudando com a economia local, né? Trazendo essa nova rota turística e gastronômica aqui para o bairro. Qual mensagem que você gostaria de deixar para o Alto de São Pedro, já que esse casarão não pode falar? Se você pudesse ser esse porta-voz desse casarão, desse espaço bonito e amplo que a gente tem aqui, que mensagem você deixaria para o bairro? Uma mensagem de agradecimento por tantos anos de acolhimento, né? São 70 anos que essa casa está aqui. Obviamente que a construção, a casa, o restaurante, o empreendedorismo ajuda, mas o bairro em si, né? A posição geográfica surpreende. A gente continua aqui no Alto de São Pedro, conhecendo histórias e personagens moradores aqui do Alto de São Pedro, que são praticamente a história viva do bairro. Seu Lica, por que o senhor é tão famoso aqui no bairro? Quando a gente fez as pesquisas aqui, qualquer rua que a gente foi, qualquer comércio, eu falava, conversaram com o seu Lica, porque ele conhece o bairro. Por que o senhor é essa pessoa tão importante aqui no bairro? Muito tempo no bairro, né, fazendo serenata nesse bairro, né? No ano 60 a gente fazia muito serenata, essas ruas com tranquilidade, bairro sem violência, sem nada. Então a vida inteira assim com música, o pessoal me conhece, né? Então, a música dá essa alegria pra gente. O senhor escolheu o Alto de São Pedro ou o senhor acha que o Alto de São Pedro te escolheu como morador? A família é muito grande, então a gente morava lá na roça, ficava tudo junto lá, família Moreira, onde tinha esse meu tio Mazela, tia Doca. Então vieram tudo junto aqui no bairro, veio todos, um pertinho do outro. Até hoje tem uma família que mora todos perto. Então a família Moreira escolheu o Alto São Pedro. Esse bairro para nós é maravilhoso, a vista daqui. Até o ar aqui para a gente parece que é diferente para nós. Eu cheguei aqui em 1955, uma infância maravilhosa aqui no bairro. E nadando aí no Itaim, ali tem o rio Itaim, era muito bonito, pescando. Então, o bairro era pouquinha casa, bem pequenininho. Já tinha um Cristo Redentor, que é o grande ponto turístico? Não tinha, também não. Depois que foi a inauguração, nós acompanhamos subindo as peças ali, o braço, a cabeça. E como é que começou essa paixão pela música, né? O senhor trabalhou em outras profissões antes de ser professor de violão, né? Trabalhei, mas a música faz parte da minha vida, né? Desde
Vem da família? Criança mesmo. O meu pai tocava um violino, cavaquinho, bandolim ali. Um pouquinho de cada instrumento. O meu aprendizado foi muito samba, a música sertaneja que eu já trouxe, as folias de reis, da roça, que o pessoal posava ali com as folias. Os bailinhos em casa de família, era uma sala pequena, era eu no violão, tinha mais um pandeirinho, um cavaquinho, o pessoal já dançava, era uma alegria. Que era de segunda a sexta, reunia ali na casa do meu tio, chamava, muito conhecido no morro, Mazela, meu tio. A gente chegava lá, já tinha um violão, já tinha pessoas cantando e já a pessoa dançando, era assim. Então, uma formação assim bem popular mesmo. Aí entrei numa empresa de ônibus, trabalhei lá 25 anos. E na empresa, eu sou agradecido, muito agradecido com os diretores lá que me liberaram para fazer a Fiego Camargo. Que nessa época era muito difícil pagar uma escola de música. E eu ganhei uma bolsa de estudo na Fiego Camargo. Foi uma coisa maravilhosa para mim. E como é que foi de aluno virar professor da Fiego Camargo, essa escola que é uma referência até hoje? Eu sempre queria transmitir para as pessoas essa coisa maravilhosa que é a música, né? Ela sempre foi um remédio para mim. Interessante que eu cheguei a sonhar que eu ia dar aula na Fiego, mas era uma coisa quase assim impossível, né? E eu acabei dando aula, ficando lá 18 anos mais ou menos. Então na Fiego também me realizei ali. Tem alunos que aprenderam muito ali, porque o aluno aprende com a gente e acaba tocando mais que a gente. Eles acabam ficando, claro, cada um com a sua arte, com o seu dom, né? E a gente não poderia deixar de passar no Alto de São Pedro sem conferir os bastidores do samba. E a gente veio até aqui, o barracão da Imperatriz do Morro, para conhecer os bastidores e ver como os artistas estão se preparando e os detalhes desta grande festa popular. Vem com a gente! Faltam poucas horas para o desfile, Monique. Como é que tá a expectativa para entrar na avenida este ano? Poucas áreas e muito trabalho. Eu acho que a gente está fazendo o Carnaval da Retomada, né? As pessoas estão precisando, é a grande válvula de escape do brasileiro. É aquele momento assim que são 4 dias que o pedreiro é rei, que a costureira é rainha e que o povo tem assim, o momento de extravasar sua alegria para aguentar os outros 361 dias. A escola é muito nova, tem 5 anos. Muito difícil porque a gente não tinha direito à verba, nós não tínhamos barracão, nós não tínhamos quadra. Fomos para a avenida com o carro assim, mas fizemos o desfile, entregamos. E aí esse tempo todo a gente está se reestruturando. Eu, como mãe de santo, me comprometi com a comunidade de essa escola ser um quilombo, resgatar essa cultura afro. E eu sou travesti, sou uma mulher trans. Então, assim, o meu secretário é um homem gay, não é? Minha tesoureira é uma mulher trans. Eu tenho lésbicas na bateria, enfim. Então, eu coloquei que aqui vai ser o polo de resistência. Hoje a gente tem a nossa bateria da comunidade, a gente emprega muita gente, aquece o comércio local e agora temos uma quadra que ganhamos faz meses. Dia 20 de dezembro foi nos concedido esse espaço, que foi uma grande conquista, depois de 5 anos de luta, e que a gente conseguiu, com o espaço, se estruturar para ter, né, fazer carros maiores, ter mais ensaios de bateria e por aí vai. Uma melhor estrutura que ainda não é o adequado, mas para quem não tinha nada já está ótimo. O Kevin Souza, que está aqui do meu lado,
está desde o início da fundação da Imperatriz do Morro. Ele é secretário da escola, chefe de barracão e tem muitas funções. É uma experiência prazerosa, mas bem corrido. É um trabalho de um ano inteiro. A gente faz tudo resumidamente em uma semana, né, devido ao tempo que é dado pra gente, porque a gente tem outros trabalhos, ou a vida comum, correria do dia a dia. E tudo acontece numa única noite, num único momento do desfile. Isso gera o quê? Pressão, nervosismo, ansiedade, muito suor. Noite sem dormir. Noite sem dormir. Mas quando a escola sai é um prazer, a gente vê que deu tudo certo. Então são os melhores 40 minutos que a gente passa na nossa vida por um trabalho que tem que ter muito amor para esse trabalho, porque não é fácil. A gente começa pela parte das fantasias, que dura o ano inteiro. Depois vai para a parte manual, que seria os adereços, a pedraria, acabamento, sapato, itens menores que vão no carro alegórico, decoração, etc. E por último ficam os carros, que daí faz toda a parte de decoração, desde a parte de forro até a parte de estrutura e finalização com iluminação. E na noite do desfile, quantas pessoas desfilam na avenida? Você tem uma noção? Aí varia de desfile para desfile, vai ser umas 200 pessoas esse ano. Esse ano a escola está bem tecnológica, a gente vai trazer algumas novidades que vão meio que chocar na avenida, então você vai esperar muito brilho, muita luz, muito movimento, fantasias grandes e principalmente comissão de frente, que está incrível, para cada vez trazer mais tecnologia e ser mais assim inclusivo no calendário da cidade. Essa escola chama-se Imperatriz, em homenagem à Imperatriz Leopoldinense, né? Que eu sou cantada fã. Tanto que o nosso logotipo, ele é idêntico da Imperatriz Leopoldinense, e ao invés de Leopoldinense, ele é do Morro. Porque a gente fundou a escola lá no bairro da Cidade Jardim, São Gonçalo, que era o Morro. Antes da gente, quem estava aqui, essa sede, pertencia ao Império e Boêmios do Morro. E a escola era conhecida como Morro. Não acredito em coincidência, nós fundamos a Imperatriz do Morro. Então o Morro continua sendo Morro. Então esse ano, como não tem competição, nós vamos fazer um desfile, nós vamos reeditar o samba da Imperatriz Leopoldinense de 1980, chamado O que a Bahia Tem, que a gente mudou o nome para E Bahia. A gente vai mostrar que Bahia, ali os coqueiros que a gente vai fazer, a torre, aqui a gente vai colocar as peneiras, não é? Monique, esse é o carro Abre-Alas? Esse é o Abre-Alas, eles são 3 partes. A gente decidiu usar não o nome Imperatriz nesse ano, mas sim resgatar o morro. Então a gente preparou de chita, não é bem mais Bahia impossível. Nós temos a Ala das Baianas, que vai homenagear a Dona Rosa Baiana, que é uma entidade da Umbanda do Candomblé, muito conhecida. Nós vamos ter nosso mestre porta-bandeira, e a porta-bandeira é Iemanjá. A principal figura da escola é a porta-bandeira. Eu falo que a porta-bandeira é mais importante que a presidente, porque ela leva o símbolo da escola, o pavilhão. E depois nós temos a bateria, que vai vir de pescadores, e encerramos com o carro que eu estava fazendo lá, que é o mar de Iemanjá, com o símbolo da escola, que é a coroa. A coroa vai flutuar sobre o mar de Iemanjá. E é interessante que hoje em Taubaté você vive um momento onde você tem eu como presidenta, você tem na Estiva a Mara, você tem na Vila das Graças a Áurea, no Parque Aeroporto a Cecília. Então é um matriarcado. Agora é lógico que existe um machismo estrutural. É curioso um espaço onde a mulher tem um protagonismo, não que os homens são muito bem-vindos, né? Mas assim, o protagonismo feminino, tem que ser respeitado. E quais outras atividades vocês terão ao longo do ano para, quem sabe, o ano que vem, se tudo der certo, competir novamente? Após a quaresma, a gente volta com a escolinha de bateria, de percussão, para ensinar a molecada da comunidade a tocar instrumentos. E nós vamos também, já fechei com o meu casal de Mestre Porta-Bandeira, Agatha e Igor, que uma vez por mês haverá a escolinha de Mestre Porta-Bandeira, porque é uma arte que está acabando. Nós vamos trazer para cá o Baque Mulher, né, o grupo de Maracatu, o Baque Mirim também vai vir sair aqui, um grupo de circo nós também abrimos, ou seja, aqui você que tem um grupo de teatro, um grupo de dança, um maracatu, uma congada, você não tem lugar para guardar seu instrumento, guardar sua roupa, ensaiar, aqui a Imperatriz do Morro está aberta para você, porque aqui vai ser o nosso quilombo, o nosso local de resistência. Então é assim, é ir para a avenida para mostrar para a sociedade taubatiana, que ainda é muito conservadora, patriarcal, arcaica,
que somos resistência. Onde uma presidente é uma mulher trans, onde é morro sim, povo preto, é macumba, por isso que eu vou colocar uma mãe de santo, um pai de santo abrindo a escola, porque não é vergonha, é orgulho. É orgulho pertencer a um lugar onde as pessoas todos os dias têm que levantar cedo e trabalhar o seu ganha-pão, e que aqui, no seu sábado à noite, domingo à tarde, encontram o seu lazer, a sua diversão e o samba. Então somos morro com muito orgulho e ainda somos a imperatriz do morro, porque no morro tem realeza. E aí, gostou de desbravar com a gente as histórias e curiosidades aqui do Alto de São Pedro? Tenho certeza que sim. O Desbravando Taubaté fica por aqui, mas desde já deixo o convite para o nosso próximo encontro. E não se esqueça, tem uma lista completa de vídeos da primeira e da segunda temporada no youtube.com/tvc Taubaté. Te espero no nosso próximo encontro. Até lá!